Eu sempre tive a impressão de que as estradas guardam segredos que não pertencem a nenhum mapa. Não estou falando dos buracos ou das curvas mal sinalizadas. Falo de algo mais antigo, mais profundo. Algo que vibra no asfalto quando o relógio passa da meia-noite e só sobram os faróis cortando o escuro como facas cegas. As pessoas costumam dizer que as estradas são apenas caminhos, meios de chegar de um lugar a outro. Mas eu aprendi, da pior maneira possível, que algumas estradas são destinos por si só. Elas não apenas te levam para algum lugar, elas te atraem. Sempre tive uma vida simples. Nunca acreditei em fantasmas, visões ou qualquer tipo de misticismo. Minha lógica sempre foi clara, concreta, prática. Mas toda lógica tem seus limites. E a BR-343 me ensinou isso. Existem trechos daquela estrada que parecem mais velhos do que o tempo. Ali o silêncio é denso demais. Os postes falham como se tivessem medo. E o rádio do carro, o rádio, começa a chiar mesmo desligado. Eu passei anos dirigindo por aquela rota entre Teresina e o litoral. Sempre à noite, sempre sozinho. E sempre com pressa de chegar. Mas naquela noite, algo estava diferente. Era como se o próprio ar tivesse ficado mais grosso. O motor do carro parecia lutar contra algo invisível. O relógio marcava 23h47. Quando meus faróis iluminaram, uma figura ao longe, alguém, dançava no meio da pista, sozinha, lenta, com os braços abertos como se acolhesse a escuridão. Na hora, pensei em parar, talvez ajudar. Talvez fosse alguém bêbado, perdido, alguém que precisava de socorro. Mas algo me prendeu. Não foi o medo. Foi algo pior. Uma certeza instintiva de que parar ali seria cruzar um limite que nunca deveria ser tocado. Eu segurei o volante com força, reduzi a velocidade e observei. Ela usava um vestido claro, quase antigo, que esvoaçava com um vento que eu não sentia. A pele era pálida demais. E o rosto estava virado para mim, mesmo dançando de costas. Meu corpo inteiro gelou. E eu juro por tudo o que tenho de mais racional, que naquele momento ela sorriu. Foi rápido. A imagem sumiu quando pisquei, e o carro tremeu como se tivesse passado por cima de algo invisível. Poderia ter sido minha imaginação. Poderia, mas não foi. E a prova disso veio logo depois. Quando, já em casa, minha filha, de apenas 4 anos, me perguntou: "Papai, quem era a moça da estrada que dançava no escuro?" Nunca fui de aparecer, nem de me abrir com estranhos. Sempre fui aquele tipo de homem que passa despercebido no mercado, no posto, no trânsito. E talvez tenha sido justamente por isso que ela me escolheu. Naquela noite, eu voltava de Parnaíba para Teresina. Havia feito um frete para um cliente antigo, uma mudança modesta, nada demais, e aproveitei a oportunidade para visitar um parente distante, que não via há anos. A viagem não foi planejada. Surgiu de última hora. E eu aceitei. Talvez por hábito. Talvez por tédio. Talvez porque, no fundo, algo me empurrava para aquela estrada naquela exata noite. Meus horários nunca foram normais. Dirigir à noite sempre me pareceu mais tranquilo. Sem trânsito. Sem barulho. Só o motor, o asfalto e o pensamento. Sempre pensei melhor no escuro. Mas naquela viagem, algo em mim estava diferente. Um cansaço que não era físico. Um vazio que a estrada, pela primeira vez, não preenchia. Lembro que antes de sair, minha esposa comentou: "Você tem andado estranho, distraído, como se estivesse longe, mesmo estando aqui." Eu ri, desconversei. Mas ela estava certa. Eu vinha tendo sonhos esquisitos. Sempre o mesmo trecho da estrada. Sempre um vulto à frente. Sempre um som abafado, como música distante tocando num rádio que não existia. Naquela noite, o céu estava limpo, mas a lua parecia murcha. E a estrada, a BR-343, estava mais escura do que o habitual, como se as luzes se apagassem por escolha própria, uma a uma, só para me deixar mais sozinho.
O relógio do painel piscava 23 horas e 47 quando eu a vi pela primeira vez. E foi ali, naquele instante em que tudo congelou, que eu entendi. Eu não estava indo até Parnaíba. Eu estava sendo levado até ela. Era um trecho reto, seco, silencioso. O tipo de trecho onde a paisagem parece repetir. Poste, mato, placa enferrujada, vazio. Mas algo naquele instante me fez reduzir. Não por precaução, mas por instinto. E então eu a vi. Primeiro como um borrão pálido no limite dos faróis. Depois, conforme me aproximei, como uma figura completa. Uma mulher de vestido claro, dançando no meio da estrada. Não dançava como quem celebra, dançava como quem espera. Lenta, ritmada, com os braços se movendo em círculos pequenos, como se cada gesto tivesse sido ensaiado 1000 vezes. Os pés descalços riscavam o asfalto com suavidade. O vestido fluía com o vento, ou talvez sem ele. O mais estranho é que ela não parecia perdida, nem assustada, nem real. Eu reduzi quase até parar. Meu primeiro impulso foi abrir o vidro, perguntar se precisava de ajuda, oferecer carona. Mas havia algo no ar. Um tipo de eletricidade estática que fez os pelos do meu braço se levantarem. A figura virou de costas, mas o rosto dela ainda me encarava. Era impossível, mas era isso que acontecia. O corpo girava lentamente, mas os olhos fixos em mim pareciam ignorar qualquer lógica, como se existissem fora do tempo. A luz dos faróis começou a falhar. O rádio desligado ligou sozinho, mas não tocava música. Só um chiado agudo, cortado por um sussurro que eu não entendi, como se alguém dissesse meu nome dentro de um túnel. Eu queria acelerar, queria sair dali, mas minhas mãos não obedeciam. Fiquei parado, com o carro no ponto morto, observando aquela dança solitária no meio da rodovia. Me senti intruso, como se estivesse presenciando um ritual que não era para mim. Como se ela não dançasse por solidão, mas por compromisso. E então ela parou, do nada. A cabeça virou devagar, o pescoço se inclinou de lado. E mesmo de longe, mesmo através do para-brisa embaçado, eu vi. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, contido, frio, como se dissesse: agora você me viu, agora eu existo. Pisquei e ela desapareceu, literalmente, sem correr, sem sair de cena. Apenas deixou de estar. O farol voltou ao normal, o chiado do rádio cessou. E o carro, sem que eu mexesse em nada, voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. O trajeto que antes eu conhecia de cor agora parecia um lugar novo. E a estrada à minha frente parecia ter ficado mais longa, mais escura, mais viva. Na manhã seguinte, tentei esquecer. Atribuí ao cansaço, à tensão, à madrugada. Mas, quando cheguei em casa e ouvi minha filha de 4 anos cantarolando uma música que eu nunca tinha ensinado. Uma melodia suave, repetitiva, exatamente a mesma cadência dos movimentos da mulher. Eu soube. Aquilo me seguiu. Nos dias que seguiram, tentei levar a vida normalmente. Acordava cedo, levava minha filha para a escola, respondia e-mails, resolvia coisas do trabalho. Mas havia algo fora do lugar. Uma presença não dita. Como se o mundo estivesse ligeiramente desalinhado. Começou com detalhes, objetos que pareciam não estar onde eu lembrava. Portas que deixei fechadas e apareciam entreabertas. O rádio do carro, que ligava sozinho na mesma frequência estática, sempre por volta das 23 horas. E a música, aquela melodia que minha filha cantarolava. Ela não parava, sempre no fim da tarde, sempre com o mesmo olhar vago, como se ela lembrasse de algo que nunca viveu. Uma noite, acordei por volta das 2 da manhã. Tinha certeza de que alguém me observava do corredor. Mas quando acendi a luz, não havia nada, exceto o som. Um leve arrastar de pés descalços pelo piso. Pensei em tudo. Cansaço, estresse, autossugestão. Mas quando você sente isso dentro de casa,
No lugar onde deveria haver paz, a mente começa a se quebrar aos poucos. Comecei a dormir mal, a ter lapsos de memória, sonhos recorrentes com a mulher da estrada, mas agora ela não dançava. Ela apenas esperava, no escuro. Com o rosto imóvel e os olhos fixos em mim, lembro de estar lavando louça numa tarde qualquer com a TV, ligada ao fundo, quando minha filha entrou na cozinha e perguntou com a inocência típica de quem ainda não entende o peso das palavras: "Pai, por que você não deixou ela entrar?" Meus dedos pararam na água. "Quem, filha?" Ela respondeu com naturalidade desconcertante: "A moça da estrada. Ela só queria dançar para você." Eu não respondi. Não porque não quisesse, mas porque não conseguia. Minha garganta travou, meu estômago afundou. E naquele instante tive a certeza, eu não tinha deixado nada para trás. Ela veio comigo. Depois daquela semana, tomei uma decisão estúpida. Voltei à estrada. Parte de mim queria confrontar o que havia visto. Parte queria acreditar que tudo não passava de um tropeço mental. Mas havia uma outra parte, uma que eu mal admitia existir, que queria vê-la de novo. Era como um ímã. Uma voz silenciosa que não me chamava com palavras, mas com presença. E naquele sábado à noite, sob a desculpa de resolver um problema de trabalho no litoral, eu me coloquei de novo na BR-343. O relógio marcava 23h32 quando entrei no trecho onde ela havia aparecido da primeira vez. Desta vez, o céu estava limpo, a lua inteira. E ainda assim o mundo parecia mais escuro. Os faróis do carro iluminavam o mesmo caminho. O asfalto gasto, a linha branca interrompida, os postes que pareciam morrer antes da hora. Foi então que senti, antes de ver, senti uma mudança no ar. Como se o espaço entre as moléculas tivesse se alargado. O som do motor ficou abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. E então, à beira da estrada, lá estava ela, não dançava mais, estava parada. Vestido sujo de terra, pés firmes no chão. O cabelo cobrindo parte do rosto. Ela estava de costas, mas de novo, como da primeira vez, me olhava. Diretamente, por dentro. Dessa vez eu não consegui frear. Não consegui desviar o olhar. Quando percebi, já estava fora do carro. Os faróis ainda acesos, o motor funcionando. Mas eu estava andando, em direção a ela. Cada passo meu parecia não me pertencer. A respiração curta, os olhos fixos. Meu corpo seguia mesmo quando minha mente gritava para parar. Cheguei perto. Tão perto que ouvi o som da respiração dela. Se é que aquilo era respiração. Um ruído leve, quase um lamento. Ela não se virou. Apenas falou, um sussurro. Direto no meu ouvido. As palavras eram simples, mas ditas com uma voz que não era deste mundo, nem feminina, nem masculina, nem viva, nem morta. Você me viu, agora você me pertence, foi isso. 4 palavras, mas ditas com um peso que atravessou meus ossos. Uma sentença. Acordei de joelhos no acostamento. O carro ainda com o farol ligado. O banco do motorista vazio. O relógio marcava 23h47, exatamente o mesmo horário da primeira aparição. Voltei para o carro, sem memória de ter saído. Sem saber se o que ouvi foi real ou sonho. Mas quando liguei o rádio, sem querer, a mesma melodia da minha filha começou a tocar, sem estação, sem voz, só a música. Voltei para casa como quem retorna de um enterro. Não falei nada. Não olhei nos olhos da minha esposa. Não toquei minha filha. Fui direto para o quarto. Tranquei a porta e fiquei ali, no escuro, por horas, ouvindo o som do meu próprio corpo tentando entender o que havia acontecido. Mas a verdade é que algo dentro de mim quebrou. No espelho, eu já não me reconhecia. Não era uma mudança visível. Era sutil, quase imperceptível. Mas os olhos não eram mais os meus. Comecei a evitar espelhos, evitar gente, evitar conversas. Minha esposa dizia que eu andava ausente, como se estivesse sempre em outro lugar. E ela tinha razão, eu estava. Estava na BR-343, ainda ouvindo aquela voz no meu ouvido, aquela promessa. Agora você me pertence. A casa ficou diferente, mais fria,
mais silenciosa. O relógio da sala parou às 23h47. Troquei a pilha. Ele parou de novo. Mesmo horário. Comecei a ter lapsos. Coisas simples. Esquecer onde guardei as chaves. Entrar num cômodo e não lembrar por quê. Ficar parado sem perceber, olhando fixamente para a janela da cozinha. A que dá para a rua escura, onde às vezes parece haver alguém parado. Minha filha, antes tão risonha, ficou calada. Acordava no meio da noite e me chamava sussurrando. Papai, ela tá aqui. Quem, filha? A moça que dança. Na terceira noite em que isso aconteceu, encontrei meu gravador antigo ligado, gravando o som ambiente do quarto. Ninguém o havia ligado, mas havia um áudio. Nele, uma voz feminina repetia baixo por minutos. Você me viu. Agora você me pertence. Apaguei o arquivo. Mas no dia seguinte estava lá de novo. Comecei a evitar dormir, a ficar acordado por noites seguidas. Mas ela não precisava que eu dormisse. Ela morava comigo agora. No canto da visão, no reflexo, da janela, no som do rádio mesmo desligado. Na minha própria mente, que deixava de ser minha. E então veio o dia em que a minha filha olhou para mim e perguntou: Pai, por que você está dançando? Eu não estava, pelo menos não, que eu soubesse. Era fim de tarde quando aconteceu. A luz laranja do sol atravessava a cortina da sala, e por um breve momento tudo parecia normal. Minha filha brincava no tapete com seus brinquedos, cantarolando baixinho a mesma melodia de sempre. Aquela que ela nunca aprendeu, mas sabia de cor. Eu estava na cozinha parado, observando a água ferver, mas com a mente longe, muito longe. De volta àquela estrada, foi então que ouvi. Não a música, não os brinquedos caindo, mas a voz dela, minha filha, com a mesma entonação, com a mesma cadência, com o mesmo tom gélido e arrastado que me acordava todas as noites. Você me viu, agora você me pertence, a mesma frase, palavra por palavra, sussurrada por uma boca que ainda carregava dentes de leite. Meu corpo congelou, a água fervia no fogão, mas o som parecia distante, como se o mundo ao meu redor tivesse mergulhado em outro plano. Me aproximei dela devagar, tentando não demonstrar o pânico que me corroía por dentro. Filha, quem te ensinou isso? Ela me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais óbvia do mundo. Sorriu. Um sorriso calmo, mas sem alma. E respondeu. Ela falou comigo. Disse para eu te lembrar. Meu estômago afundou. Senti uma náusea súbita. Como se algo dentro de mim, algo profundo, ancestral, soubesse que aquilo não era mais só uma experiência estranha. Era um elo, um laço firmado não com palavras, mas com presença. E agora, ela não queria só me assustar. Ela queria ficar. Naquela noite, minha filha dormiu cedo, mas eu não consegui pregar os olhos. Fiquei sentado no sofá no escuro, ouvindo a casa respirar. E por volta das 3 da manhã, quando o silêncio era quase absoluto, ouvi passos pequenos, leves, mas não vinham do quarto da minha filha. Vinham do corredor. Levantei devagar, coração disparado, e vi na porta do quarto dela. Minha filha estava parada, de olhos fechados, cantarolando, girando lentamente, dançando, sozinha, na mesma cadência que eu tinha visto na estrada, como se o corpo dela já não pertencesse apenas a ela, como se estivesse ensaiando algo para alguém. Tentei acordá-la. Chamei pelo nome. Toquei seu ombro com cuidado, e ela parou. Abriu os olhos e disse: Pai, ela disse que hoje é você quem dança. A partir daquela noite, dormir deixou de ser descanso. Virou tortura. Sempre que fechava os olhos, ela estava lá, na beira da estrada, no canto do quarto, no espelho do corredor. Às vezes sorrindo, às vezes dançando, mas na maioria das vezes, esperando. Não era um pesadelo comum. Não havia monstros, gritos, nem sustos bruscos. O verdadeiro terror vinha do silêncio, do tempo que se esticava dentro do sonho, como se eu ficasse horas preso num único instante, parado, observando ela se mover lentamente, em círculos, e sempre no fim ela sussurrava algo no meu ouvido. Mas quando eu acordava, nunca lembrava o que era, só a sensação. Aquela maldita sensação
de que eu havia concordado com alguma coisa, comecei a evitar dormir. Ficava acordado o quanto podia. Mas a exaustão tem um jeito cruel de vencer. Ela rouba a sua consciência em plena vigília. Teve um dia em que acordei dentro do carro. Estava estacionado na frente de um campo vazio, que eu não reconhecia. O motor ainda ligado. O relógio marcava 23h47. De novo. O banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse sentado ali com roupas encharcadas, mas eu estava sozinho. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Outras vezes dava por mim em pé, no quintal, olhando para o escuro, sem saber como fui parar ali, ou acordava com a TV ligada em canal morto, mesmo que ninguém tivesse encostado, no controle. Minha esposa começou a se assustar. Me perguntava se eu estava tomando alguma coisa. Me falava que às vezes eu falava dormindo ou andando. Mas o que mais a assustou foi quando me flagrou parado na porta do quarto da nossa filha, no escuro de madrugada, dançando lentamente, sem música, sem expressão. Eu não lembrava de nada, mas sentia as dores no corpo, os músculos tensionados, como se tivesse vivido uma outra vida durante a noite, uma vida que eu não escolhi. Comecei a ter buracos na memória, dias inteiros embaçados, palavras esquecidas, conversas que não lembrava de ter. Minha sanidade se desfazia como as linhas de um sonho ao acordar, e a única constante era ela, a mulher, a estrada, e o tempo, sempre parando às 23h47. Foi quando percebi, não era mais só sobre a estrada, era sobre mim, e algo dentro de mim que ela havia tomado. Chega um ponto em que o medo deixa de ser paralisante. Ele vira uma espécie de motor. Não porque você deixa de sentir, mas porque a ignorância se torna ainda mais assustadora. Foi assim que começou minha busca. Não por paz, mas por sentido. Porque se eu soubesse o que ela era, talvez pudesse enfrentá-la, ou ao menos entender por que me escolheu. Comecei devagar, pesquisando sobre a BR-343, seus acidentes, seus desaparecimentos, seus mortos. Descobri mais do que queria. Estrada, desde sua abertura, carrega uma fama antiga, sussurrada, ignorada, silenciada. Há trechos onde a rede elétrica falha sem explicação. Outros onde o asfalto precisa ser refeito com mais frequência do que em qualquer outro lugar do estado. Mas o pior são os relatos. Vi fóruns esquecidos, grupos de caminhoneiros, postagens apagadas, todos falando de algo parecido. Uma figura feminina sempre na mesma área entre as cidades de Altos e Campo Maior. Aparece no acostamento, ou no meio da pista, às vezes dançando, às vezes chorando, às vezes apenas olhando. Alguns diziam que ela pede carona, outros que aparece dentro do caminhão, no banco do passageiro, sem abrir a porta. Havia até um caso de 2003, arquivado como acidente fatal. O motorista morreu ao sair da pista e capotar numa curva leve. A única estranheza no laudo policial, o carro estava em ponto morto e a marca de pneus começava no meio da estrada, sem frenagem, sem tentativa de desviar. Comecei a anotar tudo, nomes, horas, coordenadas, até encontrar um relato em especial. Era de um senhor aposentado, antigo morador de Cabeceiras. Contava que nos anos 60, ouviu histórias de uma jovem que morreu atropelada no dia do próprio casamento, tentando atravessar a BR para pegar flores num campo do outro lado. O corpo foi arrastado por mais de 30 metros. O vestido ficou em pedaços. Mas o rosto, segundo relatos, estava intacto, com um leve sorriso. O caso foi abafado pela família. Houve até quem dissesse que o noivo desapareceu dias depois e que a mãe da noiva enlouqueceu, passando anos repetindo a mesma frase. Para quem quisesse ouvir, ela ainda dança. E dança esperando ele voltar. Fechei o navegador com as mãos trêmulas, porque, naquele exato momento, do quarto ao lado, ouvi minha filha cantarolando. A mesma melodia. A mesma. Idêntica. Que ninguém jamais teria ensinado a ela. Naquela noite não dormi. Só sentei diante do espelho e esperei. Mas não por respostas, por ela. Foi num arquivo público de uma biblioteca antiga em Teresina
que encontrei o que mudaria tudo. Eu não tinha esperança. Havia vasculhado fóruns, ouvido histórias, conversado com caminhoneiros, idosos, até com um padre que se recusou a falar. Mas ali, entre documentos amarelados e jornais encadernados da década de 60, ela apareceu. Ela com nome e sobrenome. Carmelita Araújo Costa, 23 anos, costureira. Morreu atropelada no dia 17 de setembro de 1964. Era um recorte pequeno, escondido entre notícias políticas. Falava do acidente como algo banal, seco, sem emoção. Jovem é atingida por caminhão na BR-343. Segundo testemunhas, usava vestido branco e estava distraída no acostamento. Familiares confirmaram que a jovem se preparava para se casar no mesmo dia. Mas havia algo naquele pequeno parágrafo, uma frieza que não batia com a carga espiritual que eu sentia toda vez que fechava os olhos. Continuei a busca. Foi numa edição do Jornal do Norte, de uma semana depois que os detalhes começaram a emergir. Alguns moradores se negaram a ir ao velório. Diziam que o corpo não sangrou e que os olhos da moça nunca fecharam. Mas o que me arrepiou foi a carta publicada por um primo distante da noiva, enviada à redação como desabafo. Ela não foi enterrada inteira. Parte dela ficou aqui. O vestido, o olhar, a dança. Meu tio diz que viu. Às vezes, à noite, lá na BR, ela aparece, repetindo os passos que ensaiou para o casamento. Só que agora, ela dança sozinha. Voltei para casa com as mãos trêmulas. A noite caiu antes que eu percebesse. No rádio do carro e o chiado recomeçou. Sem estação, sem sentido, mas com ritmo. E então a ficha caiu. Ela ainda dança. Aquilo não era uma maldição qualquer. Era um ritual quebrado. Uma promessa não cumprida. Uma espera que o tempo não conseguiu apagar. Ela morreu esperando alguém que nunca chegou. E agora, qualquer um que a veja passa a ocupar o lugar deixado no altar. O noivo que não veio. O par que falta na dança. De alguma forma, eu havia me tornado parte da história. Um substituto, um corpo emprestado. E agora, ela queria terminar o que começou, comigo. Era como se tudo na minha vida estivesse se preparando para aquela noite. A pesquisa, os sonhos, os lapsos de tempo, as palavras da minha filha, o relógio parado sempre no mesmo horário. Tudo era um aviso, ou talvez um convite. Na noite em que decidi voltar à BR-343, não levei o celular, não avisei ninguém, não levei bagagem. Apenas entrei no carro e dirigi, como alguém que já sabia que não voltaria igual. O relógio do painel parou de funcionar às 23h47, bem quando cheguei. No mesmo trecho, o asfalto parecia mais escuro, o ar mais denso, o mundo mais silencioso. Estacionei no acostamento e saí do carro. O vento não soprava. As luzes dos postes piscavam em descompasso. E o tempo pareceu segurar a respiração. Então, ela apareceu. Exatamente onde da primeira vez. Vestido branco, sujo de tempo, pés descalços, braços abertos, olhar fixo. Ela não dançava mais. Esperava, e eu fui. Passo a passo, sentindo o chão gelar sob meus sapatos. Quanto mais eu me aproximava, mais o mundo desaparecia ao redor. Não havia carro, estrada, cidade. Só nós dois. Como se o universo estivesse recuando para assistir. Parecia um casamento ao contrário. Em vez de flores, silêncio. Em vez de aplausos, sussurros. Em vez de aliança, entrega, ela estendeu a mão. E eu, por algum motivo que nem hoje sei explicar, segurei. A pele dela era fria, não como gelo, mas como tempo parado. E então ela começou. A dança, lenta, ritualística, antiga. E eu, sem saber como, sabia os passos. Como se já os tivesse dançado antes. Como se a música estivesse dentro de mim o tempo todo, esperando por esse momento. Dançamos, no escuro, na BR, no meio. Do nada. No meio de tudo. E pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso completo. Grato. Foi então que percebi. Ela não queria me punir. Não queria me ferir. Ela só queria terminar. Fechar o ciclo. Completar o gesto interrompido há décadas.
finalizar a coreografia de uma alma que morreu esperando e precisava ser lembrada. Quando soltou minha mão, não sumiu. Apenas se virou e caminhou em direção ao escuro, sem dor, sem lamento, como alguém que, enfim, encontra paz. O relógio no meu pulso voltou a funcionar. Marcava 23h48. Desde aquela noite, nunca mais voltei à BR-343. Não por medo, mas por respeito. O tipo de respeito que se tem por um cemitério antigo, por uma casa abandonada ou por uma história que não deve ser contada em voz alta. A estrada continua lá, com seus quilômetros de silêncio, seus postes trêmulos e suas madrugadas que ninguém consegue explicar. Gente passa por ela todos os dias. A maioria se nunca vê nada, mas alguns veem. E uma vez que você vê, ela vê você também. Não sei ao certo o que era aquela mulher. Um espírito? Uma memória? Um eco do tempo? Ou talvez algo que nem mesmo a morte conseguiu deter. Algo que ficou dançando no limiar entre este mundo e o outro, esperando alguém que soubesse escutar a música. Depois daquela noite, minha filha nunca mais cantarolou aquela melodia. O relógio da sala voltou a funcionar. Minha memória, aos poucos, parou de falhar. E os sonhos cessaram. Mas de vez em quando estou sozinho, à noite, no exato momento em que o mundo fica mais quieto, eu ouço passos, lentos, ritmos conhecidos. E por um instante me pergunto, quantos mais estão dançando por aí, sem saber que estão sendo guiados? A BR-343 é só uma estrada para muitos, mas para mim, ela é um portal, um lugar onde o tempo não se move como deveria, onde os mortos não descansam e os vivos esquecem por que estavam indo tão depressa. Há lugares que não foram feitos para serem explicados, foram feitos para serem sentidos, respeitados, temidos e, acima de tudo, deixados em paz.